Boa noite, meus pares. Peço que se levantam para que a gente possa rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a nossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Na sequência, peço ao secretário, faça a chamada dos senhores vereadores. Quinta sessão extraordinária do primeiro ano legislativo da 14ª Legislatura da Câmara Municipal de Santa Albertina, realizada em 21 de junho de 2017, às 18 horas. João Messias dos Santos. Edilson Isaías Machado. Evandro Paulino Pereira presente. Claudinei Vieira França. José Antônio Barbosa. Amaury Ambrosio Gonçalves. Genivaldo Quirino de Almeida. Presente. Onofre Antônio Lombardi Cagnin. Luiz Carlos Facim. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 1024, 19 de junho de 2017, que modifique da nova redação a lei número 165, de 12 de maio de 1997, que cria o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências. Vandercy Novelli, prefeito do município de Santa Albertina, comarca de Jales, estado de São Paulo e etc., no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei. Faz saber que a Câmara Municipal de Santa Albertina aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A Lei nº 165, de 12 de maio de 1997, que cria o Conselho Municipal de Turismo e dá outras providências, passa a vigorar a seguinte redação. Artigo 1º. O CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, que constitui em órgão local de conjunção de esforços entre o poder público e a sociedade civil, de caráter deliberativo consultivo, para o assessoramento da municipalidade em questões referentes ao desenvolvimento turístico do município de Santa Albertina, passa a reger-se de acordo com essa lei. Parágrafo 1º. O presidente será eleito na primeira reunião dos anos ímpares, exceção feita a primeira eleição após a vigência desta lei, que ocorrerá a qualquer tempo, não podendo ainda concorrer a este cargo representantes do poder público municipal. Parágrafo 2º. O secretário executivo será designado pelo presidente eleito. Parágrafo 3º. As entidades da iniciativa privada acolhidas nesta lei indicarão seus representantes, titular e suplente, podendo ser reconduzidos por suas entidades. Parágrafo 4º. As pessoas de reconhecido saber em suas especialidades e aquelas que de forma patente possam vir a contribuir com os interesses turísticos da cidade, poderão ser indicados pelo CONTUR, para compô-lo com a aprovação de 2/3 dos seus membros, podendo ser reconduzidas por quem tenham indicado. Parágrafo 5º. Na ausência das entidades específicas para outros segmentos, pessoas que representem poderão ser indicadas por profissionais daquela mesma área ou então pelo CONTUR, desde que haja aprovação de 2/3 dos seus membros, podendo ser reconduzidas pelos que tenham indicado. Parágrafo 6º. Os representantes do poder público municipal, titulares e suplentes, que não poderão ser em número superior a 1/3 do CONTUR, serão indicados pelo prefeito. Artigo 2º. O CONTUR fica assim constituído. 1. Representantes do Poder Executivo Municipal. A linha A. Setor do turismo. B. Setor de esporte, cultura, recreação e lazer. C. Setor de planejamento e convênios. D. Setor de meio ambiente. 2º. Facultativamente por representantes indicados pelos órgãos, entidades e segmentos adiante arrolados, enquanto sediados e em funcionamento do município de Santa Albertina, São Paulo. A. Representante da Câmara Municipal de Santa Albertina. B. Representante da Associação Comercial e Industrial de Santa Albertina, ACISA. C. Representante do Centro de Convivência do Idoso de Santa Albertina. D. Representante dos hotéis, pousadas, bares, lanchonetes e restaurantes. E. Representante dos proprietários de ranchos de veraneio. F. Representante de artesãos, trabalhos manuais e artistas. G. Representante da imprensa. H. Representante de atividade autônoma de turismo. Parágrafo 1º. Na falta de interessados de alguma representatividade das alíneas D a H,
do inciso 2, a proporcionalidade de 2/3 da composição total poderá ser completada pelo órgão ou entidades das alíneas A a C. Parágrafo 2º. Os membros do CONTUR terão mandato de 2 anos, contados da sua nomeação, por portaria expedida pelo prefeito, podendo haver uma recondução por igual período. Parágrafo 3º. O exercício de membro do CONTUR é gratuito e considerado de relevância ao município. Artigo 3º. Compete ao CONTUR e aos membros: 1. Avaliar, opinar e propor sobre a política municipal de turismo, b. as diretrizes básicas observadas na citada política, c. planos anuais ou trianuais que visem o desenvolvimento turístico, d. os assuntos atinentes ao turismo que lhe forem submetidos e os instrumentos de estímulo ao desenvolvimento turístico. 2. Diagnosticar e manter atualizado o cadastro de informações de interesse turístico do município e orientar sua melhor divulgação do que estiver adequadamente disponível. 3. Programar e executar amplos debates sobre os temas de interesse turístico para a cidade e região, ouvindo observações das pessoas envolvidas, mesmo que estranhas ao Conselho. 4. Manter intercâmbio com diversas entidades de turismo do município ou fora dele, sejam oficiais ou privadas, visando um maior aproveitamento a potencial local. 5º. Propor resoluções, atos ou instruções regulamentares necessários ao pleno exercício de suas funções, bem como modificações ou supressões de exigências administrativas ou regulamentares, que dificultam as atividades de turismo e seus segmentos. 6º. Propor programas e projetos nos segmentos de turismo, visando incrementar o fluxo de turistas e de eventos para a cidade. 7º. Propor diretrizes de implementação do turismo através de órgãos municipais e serviços prestados pela iniciativa privada, com o objetivo de prover a infraestrutura local adequada em todos os segmentos. 8º. Promover e divulgar as atividades ligadas ao turismo e apoiar a Prefeitura na realização de feiras, congressos, seminários, eventos e outros similares de relevância. 9º. Propor formas de captação de recursos para o desenvolvimento do turismo do município, emitindo parecer relativo ao financiamento de iniciativas, planos, programas e projetos que visem o desenvolvimento da indústria turística em geral. 10º. Colaborar de todas as formas com a Prefeitura e seus departamentos nos assuntos pertinentes ao turismo sempre que solicitado. 11º. Formar grupos de trabalho para desenvolver os estudos necessários em assuntos específicos, com prazo para a conclusão dos trabalhos e apresentação de relatório ao plenário. 12º. Sugerir medidas ou atos regulamentares referentes à exploração de serviços turísticos ao município. 13º. Sugerir a celebração de convênios com outros municípios, estados ou União, bem como opinar sobre estes quando solicitado. 14º. Indicar, quando solicitado, representantes para integrarem delegações do município a congressos, convenções, reuniões ou novos acontecimentos que ofereçam interesse à política municipal de turismo. 15º. Elaborar e aprovar o calendário turístico do município. 16º. Monitorar o crescimento do turismo no município, propondo medidas que atendam à sua capacidade turística. 17º. Analisar reclamações e sugestões encaminhadas por turistas e propor medidas pertinentes à melhoria da prestação de serviços turísticos locais. 18º. Conceder homenagem às pessoas e instituições com relevantes serviços prestados na área de turismo. 19º. Eleger entre seus pares o presidente e em escrutínio secreto na primeira reunião do ano ímpar. E 20º. Organizar e manter o seu regimento interno. Artigo 4º. Compete ao presidente do CONTUR: 1º. Representar o CONTUR em suas relações com terceiros. 2º. Dar posse aos membros do CONTUR. Definir a pauta das reuniões. Abrir, orientar e encerrar as reuniões. Indicar o secretário executivo. Cumprir as determinações soberanas do plenário, oficiando os destinatários e prestando conta da sua agenda na reunião seguinte. Cumprir e fazer cumprir esta lei e o regimento interno a ser aprovado por 2/3 de seus membros. E proferir o seu voto apenas para desempate. Artigo 5º. Compete ao secretário executivo auxiliar o presidente na definição das pautas, elaborar e distribuir a ata das reuniões, organizar o arquivo e o controle dos assuntos pendentes, gerindo a secretária e o expediente,
prover todas as necessidades burocráticas e substituir o presidente nas suas ausências. Artigo 6º. Compete aos membros do CONTUR comparecer às reuniões quando convocados, eleger o presidente do Conselho Municipal de Turismo em escrutínio secreto, levantar ou relatar assuntos de interesse turístico, opinar sobre assuntos referentes ao desenvolvimento turístico do município e região, não permitir que sejam levantados problemas políticos partidários, constituir os grupos de trabalho para tarefas específicas, podendo contar com assessoramento técnico especializado se necessário, cumprir esta lei, cumprir o regimento interno e as decisões soberanas do CONTUR e votar nas decisões do CONTUR. Artigo 7º. O CONTUR reunir-se-á à sessão ordinária uma vez por mês perante a maioria de seus membros, ou com qualquer quórum 30 minutos após a hora marcada, podendo realizar reuniões extraordinárias ou especiais em qualquer data e qualquer local. Parágrafo único. As decisões do CONTUR serão tomadas por maioria simples de voto, exceto quando se tratar de alteração do regimento, caso em que serão necessários votos da maioria absoluta de seus membros, ou ainda nos casos previstos no parágrafo 4º e 5º do artigo 1º e artigo 12º. Artigo 8º. Os suplentes terão direito à voz quando da presença dos titulares e direito à voz e voto quando da ausência daquele. Artigo 9º. Será excluído do CONTUR o membro que faltar a 3 reuniões ordinárias consecutivas ou aos 6 alternadas durante o ano, sem prejuízo da sua entidade ou categoria, que deverá indicar novo nome para substituição no tempo remanescente do mandato exercido pelo representante anterior. Artigo 10º. Por falta de decoro ou por outra atitude condenável, o CONTUR poderá expulsar o membro infrator em escrutínio secreto e por maioria absoluta, sem prejuízo da sua entidade ou categoria, que deverá iniciar a indicação de novo nome para substituição no tempo remanescente do mandato exercido pelo representante anterior. Artigo 11º. As sessões do CONTUR serão devidamente divulgadas com a necessária antecedência e abertas ao público que queira assisti-las. Artigo 12º. O CONTUR poderá ter convidados especiais sem direito a voto, com a frequência que for desejável, seja personalidades ou entidades, desde que devidamente aprovado por seus membros. Artigo 13º. O CONTUR poderá prestar homenagens a personalidades ou entidades, desde que a proposta seja aprovada em escrutínio secreto por 2/3 de seus membros ativos. Artigo 14º. A Prefeitura Municipal cederá local e espaço para a realização das reuniões do CONTUR, bem como poderá ceder um ou mais funcionários e os materiais necessários que garantam o bom andamento das mesmas. Artigo 15º. Os casos omissos serão resolvidos pela Presidência, ad referendum ao Conselho. Artigo 16º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Revogadas as disposições em contrário, Prefeitura Municipal de Santa Albertina, em 19 de junho de 2017, Vandercy Novelli, Prefeito Municipal. Na sequência, eu peço ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento número 05 de 2017 da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Santa Albertina, no uso das suas atribuições legais, requer a Vossa Excelência, depois de ouvido o douto plenário nos termos do artigo 53 da Lei Orgânica, artigo 169, inciso 3º, com concomitância no artigo 172 e seus incisos, ambos do regimento interno, votação em regime de urgência do seguinte projeto de lei. Projeto de Lei número 1024, de 19 de junho de 2017. Modifique da nova redação a Lei número 165, de 12 de maio de 97, que cria Conselho Municipal do Turismo e dá outras providências. O projeto acima citado, dadas as matérias nele regulamentadas, necessita de apreciação urgente, porém requeremos a submissão à votação em plenário, pois a alteração textual normativa objetiva adequar a legislação municipal para providências futuras no sentido de conquistar o título de município de interesse turístico a Santa Albertina. Certos da importância e necessidades, principalmente visando o bom atendimento à população do nosso município, opinamos para apreciação do projeto acima citado e votação em regime de urgência. Desta forma, ante as considerações acima, esperamos a aprovação do presente requerimento e imediata votação das proposições mencionadas. Não havendo mais nada para ser lido,
Coloco o referido requerimento número 05/2017 em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, a palavra está franca. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloco o referido requerimento em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Quem tiver que se manifeste. Aprovado por todos, então o projeto vai para a ordem do dia. Na sequência, o projeto de lei número 1024, 19 de junho de 2017, que modifique da nova redação a lei número 165, de 12 de maio de 97, que cria o Conselho Municipal de Turismo da outras providências, está em discussão. Quem quiser fazer uso da palavra, a palavra está franca. Com a palavra, faz sim. Boa noite a todos. Estou aqui para participar desta votação. Muito feliz, muito alegre, porque é uma medida que eu venho reivindicando já há algum tempo e finalmente chegou aqui para nós votarmos, né? Gostaria muito que tivesse sido bem lá atrás para que a gente já tivesse recebendo esse título, mas elogio aqui a atitude do prefeito, que elaborou o projeto para recriar o Conselho de Turismo, que é o passo inicial para a gente correr atrás, e quero conclamar todos os colegas para que nos empenhemos muito em todos os sentidos. Eu, particularmente, quero me colocar à disposição de todas as associações, inclusive do Executivo, para aquilo que for possível e for de interesse do município a minha ajuda. Quero participar muito para que a gente consiga esse título. Essa é a minha consideração. A palavra continua franca. Com a palavra, Mauri. Boa noite a todos, os internautas, pessoal da rádio, os ouvintes. Em relação a esse projeto, é o que o Facim disse, é um início e é uma coisa que a gente tem que se preparar para poder, é um primeiro passo para que se normalize e a gente tenha um conhecimento e através disso a gente consiga transformar o nosso município em instância turística. É isso, obrigado. A palavra continua franca. Com a palavra, o vereador Onofre. Boa noite aos internautas, aos ouvintes da Criativa FM. Gostaria também de estar dando minha palavra a respeito do Conselho Municipal de Turismo, que será formado agora. Desejo às pessoas que vão fazer parte do Conselho, acredito que todos os vereadores vão votar a favor, façam um calendário já visando um calendário de modalidades do turismo, de atividades, para que possa fazer parte e começar a dar início no nosso enquadramento como município turístico. Porque, segundo consta, precisa ter atividades o município tem que realizar atividades turísticas. Então eu acredito que tem que se formar esse conselho, e esse conselho já discutir com o prefeito, entrar em contato com o prefeito, para que faça um calendário turístico para o nosso município. É isso que eu tinha para passar. E gostaria também, fugindo um pouquinho da matéria, presidente, se o senhor tiver os eventos que serão realizados em comemoração, se for enviado para a Câmara, que no fim da sessão o senhor nos comunique, para que a gente comunique as pessoas que nos procuram, o que vai ter do aniversário da cidade, na véspera, se vai ter alguma coisa, se não vai. Se for enviado para a Câmara, o senhor comunica no fim, só para dar ciência para os vereadores e os vereadores ficarem cientes. Muito obrigado. Não recebemos nenhum comunicado até agora. A palavra continua franca, com a palavra, Genivaldo. Boa noite, nobres colegas. Boa noite, ouvintes da Rádio Criativa. Boa noite, internautas. O que eu tenho a dizer sobre o projeto, que é um projeto muito importante, um
projeto de extrema importância para o município. E o conselho em si, ele tem que ser formado por pessoas realmente interessadas pelo município, que gostam do município e que estão dispostas pelo município. O conselho em si, ele tem um papel muito grande nas atividades culturais, turísticas do município. O conselho tem força para alimentar o executivo na hora de exercer uma atividade cultural, uma feira cultural ou algum projeto que faça que o nosso município possa mostrar o turismo e a cultura que temos. E passo a palavra. Muito obrigado. A palavra continua franco, com a palavra o Claudinei. Boa noite, meus pares, ouvintes da Criativa, o pessoal que acompanha pela internet. E também estou muito feliz por esse projeto ter chegado aqui, por essa atitude do prefeito. Já há algum tempo a gente já estava almejando que um projeto dessa envergadura chegasse até nós, para que nós aprovamos, para que demos o primeiro passo, para que tenhamos um município, um conselho turístico, para que desenvolva a nossa cidade. Para que a gente tenha assim, condições de no futuro receber até algumas verbas para nos ajudar a desenvolver esse conselho turístico para trabalhar pelo município. Só queria dizer que estou feliz por esse projeto ter chegado e parabéns, prefeito, por estar tomando as providências necessárias para que nosso município caminhe, cresça e desenvolva, para que a gente não perca muito espaço entre os municípios vizinhos. Muito obrigado. Boa noite a todos. A palavra continua franca. Eu só queria dizer, esse sonho é antigo, né, Onofre? Eu até acho que você era vereador na época, quando o finado saudoso Lúcio criou essa primeira lei para criar o conselho, e até fizeram uma exposição de Santo Albertina em São Paulo, lá no Ibirapuera, para que a gente pudesse ter um espaço turístico em Santo Albertina. Mas acabou ficando meio devagar, não deu sequência. Na realidade, o que aconteceu foi usada essa mesma lei para o primeiro projeto de entrada na Secretaria de Turismo de São Paulo, mas como estava antigo e não estava em conformidade com a lei de hoje, veio esse outro. A gente tem aqui agora que incentivar as pessoas que estão enquadradas dentro desse projeto, que representam as entidades de Santo Albertina, para que venham para o Conselho, que chegam até o Conselho. Quando receber o convite do prefeito, assim que essa lei for promulgada, vai receber o convite das entidades para indicar as pessoas, e que as pessoas participem do Conselho, participem das atividades de Santo Albertino, para que a gente pode, a partir de aí, ter uma representação turística na cidade, para que aí sim criar as datas de eventos, de outras modalidades, as coisas todas que a gente sonha para que Santo Albertina chegue sim a ser uma estância turística. Então precisamos que a população civil hoje participe, assim que receber o convite, participe do Conselho, e que venha do Conselho. Participe do Conselho, dê ideias, renova essa expectativa nossa para que o nosso turismo seja divulgado no Estado e no Brasil. Então, espero que as pessoas, quando forem convidadas, as entidades forem convidadas, as entidades indicar as pessoas que elas participem mesmo do Conselho. Não fique com medo de participar, não. Vem, participa, dá suas ideias, suas opiniões e vamos trabalhar junto para que esse Conselho seja forte, para que o nosso turismo também seja forte. Isso vai dar ganho para todos no município. Então, isso é o que eu tinha para dizer. A palavra ainda continua franca. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, eu coloco com a palavra Facim. Como nós estamos aqui até assim, sempre a nossa sessão começa às 7, hoje começou às 6, vamos dialogar um pouco, porque eu imagino que é obrigação de cada vereador difundir e trabalhar para que a gente realmente consiga o título de estância turística. Mas, como você relembrou o passado, eu tive um lampejo de interesse, muito antes de entrar na política, assim que eu
voltei para cá. E eu fui procurar, eu trabalhei na Secretaria de Esportes e Turismo do Estado e fui pesquisar. Procurei orientações, procurei amigos, e o que ocorria é que para uma cidade se tornar instância turística, existia um número de requisitos. Tinha que preencher aqueles requisitos. Por isso é que tinham poucas. Por isso é que uma cidade, por exemplo, como Olímpia, que tem o maior festival de folclore do país, só conseguiu há 2 anos. Bem, o que ocorre é que as exigências, esses requisitos, eram muitos. E além de serem muitos, e eu quero dizer que vou me delongar um pouquinho, porque não são os membros do Conselho de Turismo que vão conseguir isso, não. É a cidade inteirinha. Então, lá era o seguinte, precisava ter muitos eventos esportivos. Exemplificando aqui, tinha que ter, como fala, competições na água, no rio, competições regulares, não é meia boca, chega aí, campeonato e esportivas, competições culturais. Esse evento que nós vamos fazer aqui amanhã, sediar aqui amanhã, é um trunfo enorme para isso. Mas nós temos outros aqui. Então, o que nós temos que não é cobrar, é incentivar todos os segmentos, e o poder público tem que apoiar muito, é fazer muitos eventos, mas com regularidade. Não é? A festa do peão, que é uma tradição, nós discutimos aqui ontem, não é suficiente para conseguir. Todo mundo tem. Todo município faz. Então, nós precisamos ter aqui praticamente um evento por mês, no mínimo isso, para que a gente atinja, para que a gente preencha com folga esses requisitos. Então, temos mesmo que chamar a sociedade inteirinha para participar, mas assim incentivar todos os segmentos a criar eventos. Sei lá, uma feira. Por exemplo, aqui na cidade tem um punhado de artesãos. Então, seria muito interessante que o Poder Executivo, através do seu órgão, que existe, tem pessoa encarregada, tem o responsável pela cultura e turismo, organizasse uma feira de artesanato, pelo menos de 6 em 6 meses, ou de 3 em 3. O setor de esportes organizasse campeonatos regulares, envolvendo a região, envolvendo mas assim, regulares, não como dá vontade aí no GRAI ele organiza um campeonato de veterano lá. Isso não vale nada. Vale pelo prazer da gente competir, participar, mas então, para nós chegarmos a essa conquista, nós temos que andar muito, temos que andar depressa. Uma coisa que tem aqui na cidade, e eu fui conhecendo aos poucos, e o Dinei é prova, aqui tem mais de 50 pessoas que cultivam assim com dedicação de ter milhares orquídeas. Nós fomos lá em Rio Preto junto. É uma feira de orquídea. Então essas coisas vão marcando, o município vai se tornando tradição. São essas coisas que o município precisa para ser forte na hora de conquistar. Devo dizer que este projeto agora, não daqui do Conselho, esse projeto que passou na Assembleia foi de uma força política grande e que
facilitou, já não são necessários preencher tantos requisitos, ficou fácil, ficou bem mais fácil. Tanto é que nós todos aqui sabemos, e não tenho medo de dizer, não é crítica, qual o atrativo turístico de Jales? Não é? Mas Jales, eu tenho certeza que já ganhou, por força política. Então, nós temos que pedir empenho aos deputados que colhem votos aqui, para que nos ajudem. Não é fácil, porque eles colhem votos em todos os lugares, mas nós temos um requisito forte, que é a beira do rio. Nós precisamos preencher esses requisitos fazendo eventos. Não é crítica, mas o Poder Executivo é que tem o orçamento para fazer esses eventos. Creio que todos nós estamos aqui com a maior disposição para ajudar. Você mesmo foi responsável pelo esporte há algum tempo aí, que eu sei. Então, nós precisamos dessas coisas. Precisamos correr muito, porque até o fim do ano as 70 vagas vão ser preenchidas. Nós não podemos deixar a nossa escapar. Muito obrigado. Inclusive tem um evento aqui que é sempre feito todo ano pelo pai do nobre vereador, que a gente tem que dar o apoio também, que é o Encontro de Bandeira, que é um folclore que tem no município, e às vezes a gente nem participa. Está lá todo mundo cantando, a gente nem lá vai, mas a gente teria que dar também um apoio a esse evento, que já é um evento tradicional na cidade. Então, a gente precisa dessas coisas. A palavra ainda está franca sobre a discussão. A palavra com José Antônio. Boa noite a todos, boa noite meus pares, boa noite os internautas, pessoal da rádio, os ouvintes da rádio. O que eu queria dizer assim, resumindo, né, é que eu acho que no geral aí, pessoal, o presidente falou, o Facim falou, Graia, todo mundo, acho que com a voz só, o que nós precisamos é de um calendário específico, onde tanto o pai do Gatinho, como todos aqueles que têm vontade e dedicação em fazer, e pôr isso num calendário, expor isso. Eu entendi mais ou menos isso, Facim. Expor isso ao prefeito, para que, não que ele tem que ajudar, se ele puder, da forma que ele puder, não que seja também aquela coisa ferré, mas assim, expor para ver as limitações. E para que isso fique bem gravado, para não acontecer o que o presidente também disse, para poder ter mais participações, entendeu? Porque tudo que envolve assim, uma publicação maior, vamos falar, uma propaganda maior, e outras, vai se tornando como a festa do peão tradição, porque se tiver um calendário, o pessoal já até acostuma, tal dia, tal mês, tal dia. Então isso é muito interessante, eu fico muito feliz, acredito que todos aqui estão concordando com isso, e nós temos uma grande chance, às vezes não força política como outras cidades vizinhas, como foi dito, mas uma grande chance, e vale da gente se esforçar. Acredito que nós todos aqui, os nossos nobres colegas, os nossos vereadores todos aqui, estão a favor de ajudar. Então é só começar a fazer essa união, vamos dizer assim. Que depender da gente, estaremos aqui. Uma boa noite a todos. O projeto ainda está em discussão, a palavra está franca. Ninguém querendo mais fazer uso da palavra, eu coloco o referido projeto de lei número 1024, 19 de junho de 2017, que modifique da nova redação a lei número 165, 12 de maio de 1997, que cria o Conselho Municipal de Turismo, em votação. Quem estiver de acordo permaneça como está, quem não estiver que se manifeste. Aprovado por todos o projeto de lei número 1024, 19 de junho de 2017. Não havendo mais nada na ordem do dia, eu peço aos meus pares que se levante. Em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.